Aqui, nós vamos falar agora sobre inflação, gente. Papo reto de hoje, o tema é a inflação, a alta da inflação, esse fantasma esse monstro que está rondando novamente. Isso tem mudado muito a vida dos brasileiros. Acompanhe esse VT e logo depois a gente vai conversar e aprofundar no assunto. Vamos ver. Que o Brasil passou por diversas crises econômicas em seus anos de história, isso todos sabem. E em todas elas, a população procurou meios de resolver os problemas e passar por essa fase da melhor maneira possível. Hoje, em meio a uma crise deixada pela pandemia do coronavírus, o cenário não é diferente. Nos últimos tempos, a alta na inflação fez com que o preço de diversos produtos aumentasse, como a gasolina, a carne, os alimentos em geral e assim por diante. Muitas famílias estão tendo muita dificuldade para a compra de alimentos, pagar aluguel, comprar remédios e o pagamento de contas do dia a dia, como água e energia elétrica. Entenda hoje como a alta na inflação tem mudado a vida dos brasileiros. O assunto é sério e o papo é reto. Muito bem, a gente vai falar sobre a questão da inflação para entender, compreender de uma maneira muito direta e simples também, porque eu recebo aqui na Rede Vida o professor doutor Antônio Correia de Lacerda, presidente da CONFECOM, Conselho Federal de Economia, professor doutor do Programa de Pós-Graduação em Economia Política da PUC, São Paulo, doutor pelo Instituto de Economia na Universidade Estadual de Campinas, colaborador do Jornal do Estado de São Paulo, comentarista do Jornal da Cultura também, da TV Cultura, autor de mais de 20 livros, incluindo clássicos, né, que se tornaram clássicos, Desnacionalização e Celso Furtado, 100 anos, Pensamento e Ação, e Crise e Oportunidade, o Brasil no cenário internacional. Recebo com muita alegria, agradeço imensamente a presença do senhor aqui, professor Antônio Correia de Lacerda, seja bem-vindo. Boa tarde, Padre Juarez, e a todos que nos ouvem e assistem. Professor, muito obrigado por dispor do seu tempo para nos ajudar a entender tudo isso que está acontecendo. Eu pergunto para o senhor, já para que a gente possa compreender, o que vem a ser inflação? Porque a gente escuta muito dos economistas e aliás, a reclamação sempre das pessoas é que, às vezes, os economistas falam de um idioma próprio, né? Mas eu queria que o senhor explicasse para a gente o que vem a ser inflação, deflação, e se realmente nós estamos aí de novo vivendo esse período de uma inflação como um dia o Brasil já viveu há tempos atrás. Pois é, Mário Juarez, veja, a inflação em si não é novidade, né? Especialmente para as gerações mais experientes, assim, né? Como a minha, por exemplo. A gente vivenciou períodos de alta inflação nos anos 80, né? No início dos anos 90. E a partir de meados dos anos 90, o Brasil passou a ter uma inflação, na maioria dos anos, mais, vamos dizer assim, civilizada. Não era uma inflação tão elevada como a que tivemos antes, né? Mas uma inflação que se convivia muito com ela. Mais recentemente, nos últimos 2 anos, a inflação voltou a disparar. E esse é um fenômeno, vamos dizer, que atinge a vários países. Tem muito a ver com a pandemia, né? E tem a ver com os impactos da pandemia nas chamadas cadeias de produção, né? Os países que atuam mundo afora, com a economia mais internacionalizada que nós passamos a ter, e especialmente essa inflação pega mais as chamadas commodities. O que são as commodities? São aqueles produtos negociados internacionalmente, né? Eles têm preços cotados em dólares. É o caso da soja, do milho, né? É o caso do minério de ferro e do petróleo. Sim. Então, essa é uma inflação que vem de fora para dentro e vamos dizer, turbinada aqui com a desvalorização do real. Porque quando esses preços em dólares são traduzidos no mercado doméstico em reais, eles vão levar em conta a taxa de câmbio, essa que é divulgada todo dia, né? Hoje está em torno de 5,20, 5,22, para o consumidor. Então, veja, a contradição é que o Brasil é autossuficiente praticamente em petróleo, né? Ou tem uma grande nível de autossuficiência, é exportador de soja, exportador de vários grãos, mas os preços acompanham o mercado internacional.
Então, isso afeta muito o bolso do consumidor, porque vai pegar alimentos, vai pegar combustíveis, o gás de cozinha, não é? E isso vai afetar mais quem? Aquele mais necessitado, que tem uma renda menor, porque esses componentes participam mais do orçamento das pessoas de menor renda. Essa que é o grande problema, né, que hoje a inflação significa aqui para o brasileiro, o aumento desse custo de vida. Professor, na verdade, a gente está vivendo uma ameaça novamente, eu não sei, de vivermos esse tempo, né, que nós vivemos aqui no Brasil, da inflação galopante, daquela coisa de um dia para o outro a gente ter uma desvalorização grande. Tem perigo de voltarmos àquele cenário ou não? Hoje existe dispositivos que possam evitar tudo isso? A inflação brasileira, ela tem, além desses componentes que eu disse, né, também problemas locais. Por exemplo, nós temos uma cultura que vem dessa fase anterior de superinflação, que é o reajuste automático de preços, contratos, baseados na inflação passada. O exemplo típico são os contratos de aluguel, por exemplo, né, que normalmente se estabelece lá de comum acordo um determinado índice de preços, pode ser o IPCA, o INPC ou o IGPM, e os aluguéis, em tese, são reajustados, a não ser que haja uma negociação entre locador e locatário, né? Então, esse é um problema que perpetua a inflação. Além disso, nós temos muitos mercados aqui no Brasil que são dominados por poucas empresas. São chamados oligopólios, né? Poucas empresas dominam o mercado, então elas têm um poder de formação de preços muito grande. Então, tudo isso são pressões que ocorrem sobre a inflação. No entanto, eu não vejo que nós estamos diante de um risco iminente de voltar a ter uma inflação galopante. Pelo contrário, tudo indica que a inflação no Brasil será menor em 2022 do que foi em 2021. Olha que interessante. Traduzindo em números, no ano passado, a inflação que é medida pelo IPCA, que é a chamada inflação oficial, chegou a 10,5%, arredondando, né? E, muito provavelmente, nós teremos esse ano, 2022, uma inflação ali entre 5,5% e 6%. Alguém pode estranhar, dizer assim, poxa, mas ele está falando que a inflação vai ser menor e eu vejo os preços subindo cada vez mais. É porque inflação em queda não significa preço em queda. Uma inflação menor em 2022 significa que os preços estarão subindo, continuarão subindo, porém num ritmo menor. E também lembrar que os índices de preços, eles revelam uma média. Cada um de nós tem a sua inflação pessoal, a sua inflação particular, porque nós pagamos a escola, nós pagamos o condomínio, né? Nós pagamos os nossos prestadores de serviços, né? Então, evidentemente, cada pessoa, vamos dizer assim, tem uma inflação pessoal. Então, quando a inflação média é 10,5%, certamente para as camadas de menor renda, onde itens como combustíveis, gás de cozinha, né, energia, alimentos, né, pesam mais, essas pessoas tendem a ter uma inflação maior. Muito interessante isso. Muito interessante. A inflação diminuir não significa que o preço vai diminuir. Interessante. Professor, na verdade, a gente sabe que o mercado tem vida própria, mas o Estado, o governo, ele tem mecanismo que possam, de repente, impactar para que, de repente, não possa subir muito a inflação. O que é feito, geralmente, assim, pelo governo, para que, de repente, a inflação não tome e fique esse ritmo desenfreado? Isso é muito boa pergunta, Padre, porque é o seguinte, quer dizer, na verdade, como bem destacou, nós temos uma liberdade de preços, mas tem muitos preços que são definidos pelo governo ou por empresas estatais, né, onde a participação da União é muito forte. Vamos tomar o exemplo da Petrobras, né? A Petrobras ainda é uma empresa com uma grande participação do governo federal, né? Então, o governo tem o poder de fixar um critério de preço. O critério atual é de repasse automático de qualquer elevação que haja no preço do petróleo no mercado internacional e qualquer variação
do dólar no mercado doméstico, a chamada taxa de câmbio. Então, é possível criar mecanismos que, primeiro, contenham uma forte oscilação, a gente chama de volatilidade da taxa de câmbio. O Banco Central tem instrumentos para isso. Segundo, o governo pode sim interferir num sistema de preços que não favoreça somente a empresa e os seus acionistas, né? Mas também o consumidor, a sociedade. Afinal, somos nós é que utilizamos esses recursos, né? Direto ou indiretamente. Também nós temos órgãos governamentais, órgãos de Estado, que devem atuar sobre a força dos oligopólios que eu falei, né? De poucas empresas que têm um poder de formação de preço muito grande. Então, o oligopólio não é um problema, mas o cartel é um problema. O que é o cartel? É quando essas empresas combinam e elevam seus preços de uma forma coordenada, né? Então, são exemplos de ações que o governo pode ter para conter a inflação. Da mesma forma, do ponto de vista dos alimentos, ele pode ter políticas agrícolas, né, para financiar mais o agricultor, para criar estoques reguladores, se for o caso, né, para amenizar esses impactos sobre os preços, de forma a amenizar a inflação. O instrumento clássico que está sendo usado é a elevação de taxa de juros. Isso. Que é muito complicado, porque, primeiro, essa inflação não é uma inflação que está ocorrendo porque as pessoas estão comprando muito. A lógica de elevar juros é você diminuir o consumo, mas nós não temos excesso de consumo, nós temos falta de consumo, né? O nível de desemprego é altíssimo no Brasil, nós temos muitas empresas quebrando, né? Isso. E elevação de juros vai agravar a crise, porque conter preços é importante, mas é importante que, junto com a contenção da elevação de preços, haja crescimento da economia, haja investimentos produtivos para que as pessoas possam continuar a consumir, continuar a dar conta, né, do seu orçamento, da sua atividade do dia a dia. Muito interessante, interessante isso. Professor, é muito claro a maneira com que o senhor expõe. Ótimo, nós estamos com uma audiência muito boa aqui, eu vou dizer para o senhor. Eu vou pedir ao senhor, rapidinho, eu vou só conversar com a Thaisa e já volto, porque eu tenho uma pergunta sobre salário, por essa questão. Estou conversando, gente, muito bom, nossa, que interessante. Para mim está sendo, eu acho, o Brasil inteiro, ali, com o professor Antônio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia. A gente está falando sobre a inflação e sobre os mecanismos, tudo que acontece. Professor, eu pergunto para o senhor, eu tinha dito que eu ia perguntar sobre o salário. Como que o salário é afetado? E por que a gente tem essa sensação de que aumentam os preços, aumenta a inflação, mas o salário não aumenta, professor? Pois é, Padre Juarez, a questão é a seguinte, quer dizer, os salários, eles são movidos por dois grandes elementos. O primeiro vem do mercado. Sei. Quando a economia está crescendo, as empresas estão faturando, estão vendendo bastante, contratam mais gente. E essa disputa por contratar gente, né, por buscar profissionais, acaba elevando o salário. Tá. O segundo mecanismo, que afeta principalmente salário mínimo e pensões e aposentadorias, depende das políticas governamentais, né? Então, o governo atual optou já pelo terceiro ano em não dar aumento real de salário mínimo, ou seja, não tem aumento de salário, há uma reposição parcial do que ocorreu com os preços. E como nós acabamos de dizer, os preços estão subindo muito, e são aqueles preços que o cidadão sente na pele, né? No dia a dia, é o gás de cozinha, é o alimento quando ele vai ao mercado, não é? É o combustível. Alguns podem dizer assim, mas gente pobre não tem carro. Não tem carro, mas todos os alimentos, serviços que ele consome são afetados pelo aumento dos combustíveis, né? Então, afeta a todo mundo. Então, para a gente ter melhora salarial, melhora do poder de compra, nós precisamos, por um lado, conter a inflação, porque a inflação é maléfica, especialmente para quem ganha menos, não é? Porque quem ganha mais tem como se defender da inflação, não faz tanta diferença. Mas para quem ganha menos, isso pesa muito, né? Muitas vezes tem que deixar de comprar o produto. Aí ele vai substituindo o produto até não ter mais
condição de comprar, né? Por exemplo, quando aumentou a carne, as pessoas passaram a carne vermelha, passaram a consumir carne de frango. A carne de frango subiu. Aí subiu a carne de frango, vou consumir ovo, né? Que é uma fonte de proteína importante. Os ovos também subiram. E agora chegou nos legumes, porque aí também influi a questão das cheias, né? Das enchentes, da seca, né? Em alguns estados do Brasil. Então, quer dizer, nós temos que agir nas duas frentes, que é reduzir o custo de vida e, ao mesmo tempo, fazer a economia andar, fazer a economia crescer, para gerar mais emprego e, consequentemente, mais renda, né? Esse que é o desafio que se apresenta. Professor, a gente está dizendo o governo pode fazer isso, os economistas fazem a sua parte, os técnicos fazem, mas há uma maneira da população ou então do consumidor, a gente pode contribuir de alguma forma ou não para que a inflação possa baixar ou possa ser contida? Sim, nós como consumidores, naquilo que é possível, a gente pode fazer o seguinte: se houver uma clara especulação, o que é uma especulação? Sim. Poxa, você comprou um produto há 10 dias e agora você foi lá comprar de novo o produto, está o dobro. Se não for algo assim que você não pode viver sem, não compre, né? Vá ver em outro local, ver se tem aquele produto ou um equivalente por um preço mais justo, né? Mas eu diria que, diante da situação que a gente está hoje em dia, está muito difícil para o consumidor, porque ele está sem alternativa. Né? Ele está sem alternativas, porque há uma alta generalizada dos preços. De qualquer forma, nós como consumidores, a única defesa que nós temos é essa, né? De evitar comprar aquilo que está elevado. É claro que esse raciocínio não vale para alimentos, né? Sim. Remédios, você vai ter que comprar de qualquer jeito, né? E aí, a única defesa que você tem é pesquisar preços, ver se existem alternativas mais adequadas. Agora, a gente não pode eximir a responsabilidade do governo, né? O governo tem um papel muito relevante em todas as decisões econômicas e é muito importante que ele utilize todos os instrumentos possíveis para evitar esse aumento de preço. Professor, qual que é o setor da economia mais afetado, que o senhor considera mais afetado assim, pela alta da inflação? Olha, em função de um quadro que é perverso, né? O setor industrial, ele sofre uma crise no Brasil, né? A gente vive um processo da chamada desindustrialização, ou seja, é a perda da capacidade de produzir. Isso não é recente, isso já vem de alguns anos, eu diria até décadas, mas que se intensificou nos últimos anos, em função de tudo isso que nós falamos, de aumento de preços, aumento de atividades, enquanto que, por outro lado, a economia não cresce, né? Nós não temos uma política industrial, outra falha governamental, né? Nós não temos uma estratégia. E a indústria exerce um papel muito importante, não só para o abastecimento, né, de toda a cadeia do comércio, cadeia de fornecedores e distribuidores, mas também para a geração de emprego e renda de qualidade, né? Porque é claro que todo emprego é digno e, diante da situação que nós temos de quase 30 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, né, qualquer atividade é muito bem-vinda. Mas o que tem ocorrido no Brasil é uma precarização do mercado de trabalho. Ou seja, não só a economia gera poucos empregos, insuficientes para absorver o estoque de desempregados, mas também empregos sem, por exemplo, o pagamento de benefícios, né? Sem boas condições de trabalho, com salários muito baixos, né? E isso é uma crueldade, especialmente para aquele que está ingressando no mercado de trabalho, os jovens principalmente, mas também os adultos. E aqueles que muitas vezes atingem uma determinada idade têm uma enorme dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, que há também essa barreira, né, da idade. Então, o mercado de trabalho fica muito restrito, isso rebaixa os salários, porque tendo mais gente desempregada, o salário que é oferecido para os empregos que surgem, em geral, são mais baixos. Sim. E nós temos hoje outras formas, né, de trabalho, como dos motoristas por aplicativos, entregadores de comida, né, de motocicleta ou de bicicleta, que muitas vezes trabalham
sem nenhuma garantia, né? Sem previdência, sem plano de saúde. Então é preciso regulamentar tudo isso para dar condições de um emprego digno a todos os brasileiros, né? Não apenas para uma casta que é privilegiada e que ainda tem bons salários, né? Emprego registrado em carteira, quer dizer, o setor formal da economia. Infelizmente, a gente tem muita gente na informalidade e em condições muito precárias. E aqueles que também, como disse, estão sem atividade nenhuma, sem emprego, porque não têm oportunidade. Professor, eu vou fazer a última pergunta para o senhor. Eu já estou tomando muito tempo do senhor, mas me desculpa, de repente a pergunta é um pouco ousada. Mas é o seguinte, a gente sabe que a gente precisa de muito que o governo se empenhe, de que precise fazer alguma coisa. E eu pergunto, a pandemia é a grande vilã? Ou a gente, de repente, não corre o risco de dizer que usar a pandemia como um bode expiatório, dizendo, ó, tudo é por causa da pandemia, tudo está assim por causa da pandemia? O problema da pandemia no Brasil é que é o seguinte, ela foi pessimamente gerida, né? O enfrentamento da pandemia por parte do governo federal, Ministério da Saúde, foi caótico, né? O número de vítimas, aliás, denuncia isso, né? O número de vítimas, mais de 630 mil mortos, né? E também o seu impacto na economia, porque o prolongamento da pandemia tem seu impacto inevitável sobre a economia. Então, evidentemente, a pandemia é um problema, mas é bom lembrar que já antes da pandemia, o Brasil já tinha um crescimento econômico muito baixo, né? E a gente sabe que o crescimento econômico é o que, de fato, gera emprego, gera renda, né? Então, a economia brasileira, por exemplo, nos anos de 2019 e 2020, né, antes da pandemia, já vinha, né, no início de 2020, antes da pandemia, já vinha com um crescimento muito baixo. Então, é preciso, diante disso, resgatar a capacidade, não apenas de maior estabilidade de preço, mas também de crescimento da economia, crescimento dos investimentos. Nós falamos do papel do executivo, né, do governo, mas também é bom lembrar que o legislativo também tem um papel relevante nisso. Esse ano é um ano eleitoral, onde haverá eleições gerais no Brasil, e nós temos que estar muito atentos às nossas escolhas, né? E, sobretudo, exigir dos candidatos que apresentem muito claramente quais são os seus planos do ponto de vista da economia. Muito bom. Professor, muito obrigado mesmo pela clareza e pela simplicidade com que o senhor trouxe tudo para a gente. Eu queria dar os contatos aqui, olha, atenção, você pode seguir nas redes sociais, @COFECON, que é Conselho Federal de Economia. Também você pode entrar em contato para maiores informações, 0 operadora 11 999 08 6357, ou então acesse o site www.cofecon.org.br. Professor Antônio Corrêa de Lacerda, muito obrigado pelo seu tempo, por dispor do seu tempo para estar conosco aqui na Rede Vida. Obrigado mesmo. Obrigado, Padre Juarez. E eu gostaria de dar um crédito também à PUC de São Paulo, a nossa querida PUC de São Paulo, onde eu sou lá professor do programa de pós-graduação em Economia, e lá na PUC a gente desenvolve muitos trabalhos, né? Muitas análises, estudos sobre todas essas questões. Muito obrigado. Obrigado. PUC São Paulo é uma referência, Olha,